Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Aulicélia e hoje a nossa aula tem como tema separando os componentes de uma mistura. Então, nós vamos ver que na natureza as substâncias são em geral encontradas misturadas umas às outras. Por este motivo, para obter as substâncias puras é necessário separá-las. Então existe um processo para separar essa substância, que nós iremos ver a partir de agora. O primeiro deles é a levigação. O que é a levigação? Ela é usada para componentes de misturas de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. A exemplo, nós temos a separação do ouro das areias auríferas. Então, nós temos aqui a imagem. Vejam como é feita a levigação. Depois, nós temos a catação. A catação ela é um método rudimentar, baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Utilizamos as mãos ou pinças na separação dos componentes. Como exemplo, nós temos a separação das bolas por cores. Aqui então nós temos aqui as substâncias e aí nós vamos usar a mão para separar essas bolinhas. Também nós utilizamos na cozinha quando nós vamos preparar o feijão que tem aquelas outras substâncias misturadas, nós fazemos essa catação. Depois nós vamos ver a ventilação. A ventilação consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar, que arrasta o componente mais leve. A exemplo, nós temos a separação dos grãos de café de suas cascas. Observem aí. Estão em processo de separação, usando a ventilação. Depois nós temos a peneiração ou a tamização. Ela é usada para separar componentes de misturas de sólidos de tamanhos diferentes. Passa-se a mistura por uma peneira. Nós temos a separação das areias dos pedregulhos. Então vamos observar aqui na figura fazendo a peneiração. E aqui a foto também é a peneiração. Depois nós temos a flotação. Consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. Como exemplo, nós temos a separação de serragem com areia por flotação. A serragem flutua enquanto a areia sedimenta. Ou seja, a serragem fica acima, porque é mais leve, e a areia embaixo, sedimenta, ou seja, ela fica bem embaixo, porque ela é bem mais densa. Agora nós temos a dissolução fracionada. Ela consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Então agora nós vamos precisar de um líquido para dissolver um desses componentes. A exemplo, nós temos a separação do sal da areia. Então vejam aqui as figuras fazendo essa dissolução fracionada. Depois nós temos a separação magnética, que consiste em passar a mistura pela ação de um ímã. Agora nós iremos utilizar um ímã. Como exemplo, nós temos a separação da limalha de ferro da areia. Então vejam aí a separação, observem. Está separando a areia da limalha de ferro, utilizando esse ímã. O ímã tira toda a limalha de ferro, então fica só a areia. E para isso chamamos separação magnética. Agora temos a filtração.
Consiste em passar a mistura por uma espécie porosa, ou seja, por um filtro, que deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo a parte sólida da mistura. Aqui nós temos como exemplo da filtração o nosso conhecido café. Vejam aí como funciona. Agora temos a evaporação. A evaporação consiste em deixar a mistura em repouso, sob a ação do sol e do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. Nós temos aí como exemplo a obtenção do sal a partir da água do mar. A água evapora e fica apenas o sal. Agora nós temos a decantação. Ela consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. A poeira formada sob os móveis. Então, o que é mais denso fica no componente. Se nós vemos nos móveis da nossa casa. Tem o ar, a poeira que fica no ar, como é mais densa, então ela se deposita sobre os móveis. Agora nós temos a centrifugação. Ela consiste em colocar a mistura em um aparelho chamado centrífuga, que acelera a decantação, usando a força centrífuga. Então nós temos aí este aparelhinho, que é a centrífuga, vejam bem. Utilizamos esse tipo de aparelho de centrifugação também nos laboratórios, nos exames laboratoriais. Agora temos a destilação. A destilação é um processo que se utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea e pode ser dividida em destilação simples e destilação fracionada. A exemplo de destilação simples, nós temos a obtenção de água pura a partir da água salgada. Então, vemos aqui a destilação, fazendo direitinho. Aqui já sai a água pura. E aqui a foto da destilação simples, como acontece. Depois nós temos a destilação fracionada, usada, por exemplo, para a purificação do álcool retirado a água. Então vejamos aqui o processo de destilação fracionada também, aqui temos o exemplo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E agora nós temos a atividade. Vamos praticar o que nós aprendemos aqui. Nós temos a questão 1, a questão 2. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula.